Prezados participantes, estamos encerrando o curso Psicologia e Comportamento Humano, Emoções em Tempos de Covid-19. Essa é a nossa 11ª aula, intitulada Testemunhas de um Tempo, Resiliência, parte 2. Para concluir nossos estudos, nós retomaremos o tema da resiliência. E teremos como referência, inicialmente nessa aula, ao trabalho A Resiliência em Discussão, um artigo científico da autoria de Débora Pinheiro. Neste artigo, nós encontramos a informação que a palavra resiliência vem do latim resiliens, que significa saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, encolher-se, romper. Resiliência diz respeito à habilidade de voltar rapidamente para o seu usual estado de saúde ou de espírito, depois de passar por doenças, por dificuldades. Resiliência diz respeito a uma habilidade ou a habilidade de uma substância de retornar à sua forma original quando a pressão que ela sofre é removida. Resiliência diz respeito à flexibilidade. Esta última significação de resiliência nos remete ao conceito original de resiliência no campo da física, que busca estudar até que ponto o material sofre impacto e não se deforma. Na engenharia, a gente encontra uma área chamada de resiliência de materiais e tem experimentos interessantes que demonstram que determinadas estruturas metálicas sofrem a pressão de uma força, essa estrutura se deforma, mas com algum tempo, com a passagem de algum tempo, ela retorna à sua forma original. Esse sentido que a psicologia e a área de saúde utiliza o conceito de resiliência é um sentido metafórico. Então, algumas pessoas sofrem pressões ambientais, sofrem efeitos que decorrem de eventos de guerra, de sofrimento comunitário intenso, e elas ainda assim conseguem, depois de um certo tempo, da passagem do tempo, recobrar seu equilíbrio emocional, recuperar seu potencial, a sua funcionalidade adequada, adaptativa em termos de saúde e de bem-estar. O momento atual, a pandemia da Covid-19, corresponde a cenários que podemos caracterizar como cenários de desastres. Essa referência já foi feita nas aulas anteriores. A psicologia tem buscado compreender os efeitos psicológicos que decorrem das experiências de pessoas que passaram por desastres, por acidentes e por guerras. O que a gente compreende como desastre é uma severa ruptura ecológica e psicológica, a qual excede a capacidade de enfrentamento da comunidade afetada, que passa a necessidade de alguma forma de ajuda. A partir de agora, a aula toma como referência o livro A Resiliência em Questão, uma referência já utilizada em aulas passadas. Quais seriam então os efeitos psicossociais de situações semelhantes ao desastre? Depressão, transtornos de estresse pós-traumático, TEPT e queixas psicossomáticas, por exemplo. Existem outros efeitos. Lembrem que essa temática ela já foi abordada parcialmente nas 2 últimas aulas. Nós devemos identificar, para compreender os efeitos psicossociais advindos da pandemia da Covid-19, ou de situações de desastre, ou de situações de guerra, buscando identificar fatores de risco e fatores de proteção. O que são fatores de risco? São aqueles que aumentam os efeitos psicossociais negativos e geram mais sofrimento. O que são os fatores de proteção? São os fatores que reduzem os efeitos psicossociais e diminuem o sofrimento experimentado pelas pessoas. Os efeitos psicossociais negativos são reduzidos e os efeitos positivos são aumentados. Agora vamos fazer um exercício para identificar um possível fator de risco. Buscar cada vez mais informações na internet que tratam da pandemia, deixando de avaliar a qualidade da informação,
pode ser um fator de risco, um comportamento que indica um fator de risco, que se constitui no fator de risco. No exercício de autoanálise, se você se percebe mais ansioso ou verifica que as pessoas ficam mais ansiosas com este comportamento, possivelmente estamos diante de um indicador de um fator de risco. Há risco quando o comportamento não promove a sua segurança. Há risco quando o comportamento não te tranquiliza. Há risco quando não sou capaz de avaliar a qualidade da informação que recebo. Há risco quando insisto em buscar informação ou informações em sites de conteúdos duvidosos. O risco será materializado pela ansiedade que será aumentada. Possíveis fatores de proteção: 1. Um comportamento, buscar na internet sites confiáveis. Eu posso reforçar esse comportamento diminuindo a frequência com que eu busco informação. 2. Manter contato com pessoas que você possa expor, com que você possa expor suas inseguranças e que estas pessoas não façam julgamentos de valor das suas emoções e dos seus pensamentos. Consequentemente, eu altero o meu comportamento e passo a estabelecer outras interações sociais e recebo apoio emocional. O apoio emocional pode ser ofertado por qualquer pessoa com determinadas habilidades, o que não significa que, em função da gravidade da situação, as pessoas afetadas não devam ser encaminhadas aos serviços especializados. As relações de amizade podem oferecer apoio emocional efetivo, o que significa que os seus amigos têm essas habilidades que eu estou fazendo referência. No entanto, o apoio psicológico, enquanto terapêutica, só pode ser ofertado por profissionais treinados. Estas práticas terapêuticas exigem conhecimento teórico e conhecimento técnico. Quais seriam então estas habilidades? Saber observar, saber escutar, saber se conectar, saber observar, saber escutar, saber se conectar, são atitudes que constituem os três princípios básicos do apoio psicológico. Você pode ter esses princípios como referência para avaliar a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Ao observar, é importante comprovar a segurança, se existem pessoas com necessidades básicas urgentes e se há pessoas que apresentam reações graves de angústia. Ao escutar, deve-se dirigir a todos que podem necessitar de ajuda, perguntando de que necessitam e o que lhes preocupa, bem como auxiliá-los a se tranquilizar. Ao conectar, busca-se ajudar as pessoas a resolver suas necessidades básicas, acessar os serviços e enfrentar os problemas. Vamos retomar a ideia de resiliência e vamos insistir nela, porque ela é uma experiência potencialmente capaz de nos prover de recursos de enfrentamento de situações ou antissituações estressantes e ameaçadoras à nossa integridade. Resiliência é a capacidade de se recuperar de experiências emocionais negativas e mostrar ou demonstrar adaptação flexível às novas exigências de vivências estressantes. A resiliência é tanto pessoal quanto coletiva, quanto comunitária. Percebemos estas duas realidades quando reavaliamos nossas percepções, comportamentos e assistimos às ações de ajuda mútua ocorrendo ao nosso redor. Para finalizar, tudo o que estamos sentindo neste momento é legítimo. Todas as emoções e pensamentos, mesmo que contraditórios, são legítimos. Não devemos fazer autocensura, é fundamental observarmos a nós mesmos. Planejar uma rotina, manter suas relações afetivas, interagir na medida das suas possibilidades e atentando para medidas de segurança são atitudes, estratégias e comportamentos muito positivos. Lembre-se, somos resilientes. A pandemia da Covid-19 irá passar. A vida permanece em nós.